Olá, vamos lá para a nossa última parte aqui, né, dessa primeira aula, onde a gente vai ver ainda banco de dados orientado a colunas e banco de dados de grafos, tá? Novamente agradecendo ao professor André Santanquê, ao professor Júlio, ao professor Ricardo, ao professor Lucas, pelas contribuições não só nos slides, mas também nas implementações práticas. Bom, pessoal, o banco de dados orientados a colunas, tá? O que isso significa? Basicamente, o que a gente vai ter nesse tipo de banco de dados é uma chave, tá? Então, é muito parecido com a ideia de chave-valor que a gente já viu aí nos vídeos anteriores. A gente tem uma chave, tá? E essa chave aponta para um conjunto de colunas, tá? Essas colunas possuem um nome, um valor e um timestamp, tá? Para representar quando aquela coluna, né, ela foi modificada, tá? Bom, e aí falando um pouco em resumo, o banco agora é uma coleção de família de coluna, é uma espécie de chave-valor bidimensional, né, vamos dizer assim, tá? Uma família de colunas ela é composta por linhas que possuem uma chave, né, e múltiplas colunas. Quem não entendeu até aqui, calma, a gente vai chegar a alguns exemplos, a gente vai fazer um exercício prático daqui a pouco, então tenha um pouco de paciência. Mas a ideia aqui é que você tem uma chave qualquer, não sei, por exemplo, a gente está falando do sistema aqui de marketplace, então você pode ter lá os produtos indexados, então você vai ter lá uma chave que é TVs, né? E aí dentro de TVs você vai ter uma série de colunas ou grupos de colunas que são interessantes. Por exemplo, dentro de TVs eu vou ter a TV em si, onde eu vou guardar o preço, etc. E eu vou ter colunas falando dos aspectos técnicos, colunas falando do aspecto de quais são, sei lá, os tipos de integração que aquela televisão tem e por aí vai. Então eu vou ter grupos de colunas, tá? Isso que eu comentei agora é exatamente o que a gente chama de supercoluna, tá? Ou seja, você consegue fazer agrupamentos de colunas dentro dessas colunas, tá? As famílias de colunas, elas são basicamente uma forma do banco de dados, ela agrupar colunas na hora de se organizar. Então, quando eu digo que está todo mundo dentro de uma família de colunas, a gente vai ver daqui a pouco no Cassandra, por exemplo, o Cassandra chama isso de table, né? Dentro de uma família de colunas, eu vou ter basicamente um conjunto de atributos, né? Que vão estar sempre andando juntos. Então, vocês vão ver que até na hora da criação dessas famílias de coluna, você especifica, por exemplo, características comuns ali para aquele conjunto de colunas. Tá? Aí uma coisa interessante desse tipo de banco de dados é que as operações de leitura e escrita são atômicas. Seja ela feita na memória, seja ela feita no commit log, né? Ou seja, no log ali que é armazenado em disco mesmo. A leitura e a escrita acaba sendo bastante eficiente, porque você tem sempre um conjunto de chaves. Então, eu tenho basicamente uma chave que me leva a um conjunto de colunas. Né? Dentro desse conjunto, eu vou ter também uma chave que identifica aquele conjunto. Então, basicamente, eu faço chave de chave, e aí, então, eu vou achar meu atributo e fazer a minha inserção. Tá? E esses valores são altamente, vamos dizer assim, indexados para facilitar exatamente essa busca e essa escrita. Tá? O problema é que você não tem junções, porque a ideia aqui é que você consiga ter uma escala realmente muito grande e manter essas famílias de colunas sempre juntas. Então, dentro de uma família de colunas ou dentro de uma tabela, vamos dizer assim, tá? É a mesma coisa, pessoal. Você consegue fazer algum tipo de relacionamento, mas você não consegue fazer relações, por exemplo, entre famílias diferentes ou entre chaves aqui diferentes. Tá? A popularidade desse banco ele veio lá em 2004, se eu não me engano, quando saiu o Big Table, né? O Google comentou sobre o Big Table, uma proposta. A gente vai falar um pouco da história daqui a pouco. Mas aqui eu vou trazer já um exemplo para a gente entender um pouco do que a gente está falando, tá? Então imagina que eu estou organizando, e tem várias formas de modelar esse banco de dados. Eu estou organizando meu banco de dados por chaves aqui, onde as chaves eu estou colocando as marcas, tá? Então eu tenho uma marca 1, uma marca 2, uma marca 3 aqui. E aí eu vou ter várias colunas. Olha, a coluna eu vou guardar exatamente o ID, que eu já estou usando aqui na minha chave, tá? E aí eu vou ter uma coluna que é o nome, uma coluna que é o país, uma coluna que é fundado em. Né? A mesma coisa aqui. Aí eu vou ter a BMW, a Alemanha, 1916. Aí percebam que as colunas elas são as mesmas, tá? Existem várias formas, pessoal, de você modelar o seu banco de dados. O que você tem que pensar do ponto de vista de banco de dados orientado a colunas? O que você quer consultar? Que tipo de informação, que tipo de consulta você vai mais fazer, por exemplo, para que você aproveite essa estrutura altamente distribuída, resiliente, para você fazer consultas de maneira mais rápida. Tá?
Aqui um outro exemplo, acho que um pouco mais fácil da gente entender, por exemplo, a questão das famílias de colunas. Então eu tenho aqui as minhas chaves, tá? Suponha que seja, por exemplo, os próprios um produto, tá? Então aqui é um produto, aqui é outro produto, uma chave de outro produto aqui embaixo. E aí eu tenho aqui, ó, as minhas colunas, elas estão agrupadas. Eu estou dizendo o seguinte, ó, existe uma família de colunas chamada principais, tá? Que seriam as colunas principais, por exemplo. E aí eu vou ter lá o tamanho, posso ter aqui uma descrição textual, alguma coisa assim, tá? Aí eu vou ter uma outra família de colunas, que são as informações adicionais. Então eu estou agrupando essas colunas aqui, como se elas tivessem que andar sempre juntas. Então imagina, por exemplo, que eu tenho aqui as especificações técnicas, né? Eu estava comentando sobre isso. Então eu posso ter aqui se o tipo de tela, se é uma televisão smart, se ela tem uma integração aí com esses streamings da vida, qual stream e tudo mais, tá? Por que isso aqui é interessante? Porque dessa forma eu consigo manter essas informações sempre juntas. Então suponho, por exemplo, que de alguma forma eu preciso, quando eu tenho lá a minha página, vocês já repararam que nas páginas web você tem um bloco ali no meio, às vezes especificações técnicas, por exemplo. Então eu preciso encontrar as especificações técnicas de maneira bem rápida. Então eu tenho a chave, por exemplo, do produto, eu vou na família adicionais e eu consigo recuperar aqui todos os valores referentes àquela televisão, àquela chave que eu estou buscando dentro daquela família. Então isso aqui torna o seu processamento extremamente rápido, tá? Sem contar nas questões que a gente vai discutir um pouco mais ainda lá no Mongo, que é de como você distribui esses valores. Eu vou mostrar o Cassandra daqui a pouco, vocês vão ver que no Cassandra você já coloca, por exemplo, o fator de replicação, que é quantos nós da sua rede lá, do seu banco de dados, vão ter esses pedaços, né? Então, para que você faz isso? Para garantir que quando o serviço bater lá no cluster, em qualquer um dos nós, você vai aumentar a chance dele bater num nó que tem aquela informação. Ou, ainda, quando você replica, caso um nó falhe, né, ou um outro nó vai notar essa falha, vai ver que um nó da rede caiu e vai começar a replicar isso entre os nós antigos, certo? A gente vai fazer um desenho daqui a pouco, mas eu queria só que vocês entendessem isso. Falando um pouco dessas questões aí de, vamos dizer assim, de particionamento, até de replicação, o que acaba acontecendo? Então, se eu tenho aqui a minha família de colunas principais, a minha família de colunas adicionais, o próprio banco vai mandar essas informações sempre juntas. Tá? Eu vou pegar esse blob inteiro e vou fracionar no meu banco para garantir que quando alguém busca aquela chave, eu tenha todas as informações ali. Isso é bastante poderoso. Não só pelas questões de tolerância a falhas, mas também porque você pode ter, digamos assim, uma maior facilidade de encontrar aquela informação dentro do seu cluster. Quando você está falando de um volume muito grande de dados, você pode pedir, por exemplo, para 2 ou 3 clusters, eles podem estar em estados diferentes, e aí vai retornar para você, por exemplo, quem retornar primeiro você aproveita. Tá? Então, essas questões são bem interessantes. Esse banco ele é feito realmente para escalas absurdas de dados, para volumes realmente gigantescos de dados. Aí é por isso que vocês vão ver até que na construção das tabelas, né, das famílias de coluna que a gente comentou ali, você tem que especificar questões aí de como que a rede vai se comportar, né? Como que na verdade o banco de dados vai se comportar. Tá? E aqui só para a gente ter uma visão resumida, então eu tenho basicamente uma coluna é um nome, um valor e um timestamp. Tá? Eu tirei aqui porque são questões internas do banco. Eu posso ter uma super coluna, que na verdade ela é uma coluna só, mas eu posso ter chaves e valores ali dentro. É muito parecido com o que a gente fez lá no banco de dados de chave e valor, onde eu peguei uma chave, não sei se vocês vão lembrar agora, mas eu peguei uma chave e coloquei, do tipo hash, né? E coloquei várias chaves e valores dentro daquela chave. É a mesma ideia, tá? Então aqui agora ó, eu posso ter uma família de colunas, onde eu tenho basicamente uma chave que vai indexar várias outras colunas, tá? Eu posso ter também uma super família de colunas. O que é isso? Eu tenho uma chave e eu vou ter dentro dessa minha chave várias famílias de coluna. Esse aqui, pessoal, é o modelo do banco que a gente vai ver agora um pouco, que é o Cassandra. Tá? Isso aqui é bem interessante porque você acaba fracionando, você pega o seu contexto, né, o seu negócio, e você consegue aproveitar isso aqui para poder fracionar essas informações no seu BD, aproveitar toda essa questão de alta disponibilidade, de replicação, tá? Vamos lá, a gente vai fazer mais exemplos e quem não entendeu até aqui vai conseguir entender, tá? Não precisa voltar no vídeo ainda. Se não entender mais pra frente, tudo bem, mas agora vocês podem continuar comigo aqui que a gente vai lá pro Cassandra também, daqui a pouco vocês vão ver na prática o que eu tô falando, tá? Bom, falando das vantagens, né? Por conta dessa característica de você ter uma chave, e essa chave aponta para um conjunto de dados que também tem chaves ali dentro, você tem uma altíssima
taxa de leitura e de escrita, né? É claro que você tem problemas quando você quer, por exemplo, correlacionar as coisas. Mas é basicamente O de 1, né? O tempo, digamos assim, a complexidade para acessar esses valores acaba sendo O de 1, porque o acesso é direto usando chaves, tá? Então, nesse sentido, você acaba tendo altíssima disponibilidade, tá? Quer dizer, o banco, por exemplo, no caso do Cassandra, normalmente as implementações, não só o Cassandra, tá? Mas outras implementações, elas são o que a gente chama de masterless. Todos os nós ali brincam igualmente, não existe um nó central, ou seja, um ponto de falha, né? Isso deixa o sistema altamente disponível. Ele é altamente escalável, por quê? Pensando naquela ideia das separações entre famílias e tudo mais, eu consigo basicamente ficar replicando isso no meu banco. Então, se eu pego um nó novo, né, nossa, Matheus, mesmo usando aqui o Cassandra, o negócio não está dando conta. É muito fácil de você colocar um nó novo no seu cluster e basicamente esse nó vai receber esses blobs que já estão indexados, tá? E aí você vai conseguir escalar horizontalmente de maneira bem fácil o seu cluster, certo? Quais são os problemas desse banco? Você não vai conseguir fazer joins e junções, como eu comentei, tá? Entre famílias de colunas diferentes. No caso, o que o pessoal acaba fazendo até a gente comentou em relação ao NoSQL, né? O pessoal acaba, Matheus, mas poxa, você vai ter que replicar dados aí no seu banco para poder atender, por exemplo, fazer algum tipo de junção e tal, Você vai replicar os dados aqui dentro, porque o objetivo desse banco é realmente performance, né? Então você abre mão de algumas coisas para poder ganhar essa performance, tá? Ele não performa bem em operações de agregação. O que eu estou falando aqui em relação a operações de agregação? Em geral, no banco, você consegue especificar, deixar dicas, vamos dizer assim, em relação às colunas, de que tipo de agregação você está interessado. E aí o próprio BD vai construir todas as agregações possíveis, ou vai indexar isso de alguma forma, para deixar essa consulta um pouco mais fácil, para que depois você faça algum tipo de operação, tá? Nesse sentido. Exige um esforço de definição inicial de como se pretende realizar consultas. Eu diria que esse aqui é o principal problema do banco de dados orientado a colunas. Digamos assim, a parte de modelagem ela acaba tendo um peso bastante grande, né? Não significa que você tenha muitas preocupações com esquema e tudo mais. Você pode adicionar, por exemplo, uma família nova de colunas, fazer uma transformação da sua coluna antiga, tudo bem, o banco de dados vai aceitar. Tá? Mas, em geral, quando você modela ele muito bem para o seu cenário, você consegue realmente aproveitar a infraestrutura e a estrutura do banco a seu favor. Tá? Caso contrário, você vai acabar tendo problemas. Por exemplo, se você não modelar direito, você acaba tendo que fazer muitas junções depois, correlacionar a família de colunas, seu banco vai performar mal, não adiantou nada você usar um mega cluster aí de banco de dados orientado a colunas. Tá? No caso de uso, eu acho que o mais importante é a gente entender que banco de dados orientado a coluna está voltado realmente a volume. Tá? A gente vai falar um pouco na história de como surgiu essa ideia de banco de dados orientado a coluna, foi lá no Google, né? Eu, pelo menos foi o precursor, e realmente a ideia era, numa escala global, como é que você armazenava informações. Então, em geral, se você não tem um cenário aí com grande volume de dados, e o grande ele vai depender, por exemplo, da quantidade de consultas que você faz, se o seu dado ele acaba sendo muito volátil ou não. Volátil no sentido de que ele está sempre mudando, né? Se você faz muita escrita, se você não faz. Quer dizer, se as consultas são muito rígidas, se você já sabe as consultas que você vai fazer, esse cenário aqui vai se aplicar bem em um banco de dados orientado a colunas. Caso contrário, é bom você estudar outras possibilidades. Tá? Uma coisa interessante, como a gente falou lá, não sei se vocês vão lembrar também, no banco de dados chave-valor, a gente falou sobre o TTL, né? O TTL é uma forma de você controlar o ciclo de vida, ou o tempo de vida que aquela informação vai ter no seu banco. Então, isso aqui também, no banco de dados orientado a colunas, especialmente nas implementações mais amplas, que são as que eu conheço, as mais conhecidas, né? Como o próprio Cassandra, o Bigtable do Google também. Enfim, essas aplicações elas têm uma tendência a te ajudar a fazer esse controle nativo do tempo de vida. Tá? Mas isso aqui não é uma garantia, vai depender da implementação, como a gente vai ver daqui a pouco, existem várias implementações. E aí, de novo, né, se você está dentro desse cenário de grandes volumes, você provavelmente vai precisar ir particionar essa grande massa de dados em várias máquinas. Não faz sentido você subir uma mega máquina lá para poder indexar tudo isso. Então você acaba, por conta dessas questões, dessa facilidade de particionar, né, que eu comentei aqui em relação à escalabilidade, você acaba tendo essa vantagem. Eu também comentei esse último ponto, que ele acaba sendo bastante tolerante a falhas porque ele não tem um master, né? Na verdade, todos os nós ali estão trocando informações entre eles,
eles se conhecem. Em geral você tem, por exemplo, uma aplicação que toma conta dessa troca de mensagens ali, uma aplicação interna do banco, né, para facilitar a vida. Não sei exatamente como é que o Cassandra faz isso, mas talvez alguns de vocês conheçam, por exemplo, aplicações como o Zookeeper, né, que fica tentando manter essa comunicação, ela faz essa orquestração entre os nós. Então, no fundo, você pode ter alguma coisa por trás aí nesse sentido para você evitar ter um ponto único de falha, né? E isso torna o seu sistema bastante tolerante a falhas, tá? E aí, falando um pouco da história, né, eu gosto muito de falar isso para a gente entender como é que as coisas acontecem. Então, lá em 2004, o Google ele revelou, né, o que ele chamou de Google Big Table, que ele usava internamente. Então, você vê, ó, todas essas engines aqui do Google, Gmail, Google Earth, Orkut e tudo mais aqui, rodava em cima de um mega Big Table. Então, daí você vê como o foco realmente é um volume, pensando numa escala do Google de bilhões de pessoas, né? Enfim, milhares e milhões de pessoas. Então, eles precisam de uma arquitetura realmente que suporte alguma coisa nesse sentido, especialmente de leituras, por exemplo, como imagina milhões de e-mail, né? Então faz muito sentido. O usuário tem, por exemplo, uma ID dele, você precisa fazer leituras rápidas ali do valor do e-mail, etc. Faz sentido você pensar numa arquitetura amplamente, vamos dizer assim, escalável do ponto de vista horizontal, né? E aí você tem um fácil acesso, você tem toda a questão de replicação também, até pensando, por exemplo, nos acessos de diferentes regiões. Então você pode ter fator de replicação, eu vou ter 3 cópias em cada data center no mundo, dependendo do usuário, eu vou ter uma cópia no data center mais próximo dele, né? E coisas do tipo. Tá? E aí em 2000 e alguma coisa, se eu não me engano foi realmente em 2006, eu não tenho certeza agora, um ex-desenvolvedor aqui do Amazon DynamoDB, né, a gente já falou sobre ele aqui também, e um programador chamado Malik, eles estavam no Facebook, eles começaram a escrever o Cassandra, que era basicamente uma implementação aí, do Big Table, né, essa ideia de ter um banco de dados orientado a colunas. Tá? Em 2008 o projeto foi descontinuado, certo? Inclusive é interessante porque eu lembro que esse projeto ficava no Google Code, né, que era uma espécie de GitHub do Google e tal. E aí, esse projeto virou open source, tá? Em 2008. Em 2009, ele foi para Apache. Ele entrou como um projeto incubado na Apache. Em 2010, ele já virou um Apache top level. E desde então, o banco de dados orientado à coluna mais conhecido e mais utilizado, a gente vai ver daqui a pouco os números, é realmente o Cassandra, tá? E aí existem várias implementações, tá, pessoal? O próprio DynamoDB, né, que a gente comentou, o Cassandra, o Apache HBase, que a gente vai ver que tem uma relação com o Hadoop, a gente vai comentar isso lá na parte de Big Data, de arquitetura, etc. Mas você consegue fazer esse gerenciamento que eu comentei para vocês de colunas, de família de colunas, de chaves, em cima de uma arquitetura Hadoop, aí você tem tudo distribuído ali, né, os nós vão ter os dados, etc. Então é bem interessante, mas enfim, existem várias aí implementações. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para a implementação. Vamos lá ver o gráfico, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, que o Cassandra, pelo menos desde que começou, né, alguma coisa aí antes de 2013, o Cassandra é realmente o mais utilizado, né? Ele nunca perdeu o posto, vamos dizer assim. Tá? E aí na sequência vem justamente o HBase e logo depois um carinha que está surgindo aí bem forte, que é o Azure Cosmos DB também, tá? Não tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda, mas eu imagino que seja uma implementação interessante aí da Microsoft, já que ele ganhou realmente uma popularidade bastante grande aí, né, nos últimos menos de 5 anos, né? Então, bastante interessante. É isso, depois vocês podem dar uma olhada e analisar melhor esse gráfico, conhecer outras implementações. Agora eu queria começar a colocar vocês, para a gente ter uma ideia aqui, tá, sobre o que seria construir um banco de dados orientado a colunas. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui na disciplina, como a gente vai entrar em bancos de grafos e bancos de documentos, tá? Que é a próxima aula. Mas eu acho importante que vocês tenham um primeiro contato com esse tipo de banco de dados aqui. Tá? Então imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui um banco de dados orientado a colunas, então eu tenho basicamente a criação de uma chave, tá? Então é isso aqui que acontece. Na prática, no banco, como a gente vai ver daqui a pouco, eu vou fazer a criação de um key space, que a gente chama, o que presente é uma chave lá naquela imagem, vou voltar tudo aqui, nessa imagem aqui, tá? É essa chave, ok? Então vamos lá. E aí eu consigo criar uma tabela. Pessoal, gravem isso, tá? A gente acaba falando muito de família de colunas, etc. E as pessoas acabam confundindo quando vão para a prática.
Table é um conjunto, ou seja, uma família de colunas. Então eu vou ter a coluna tipo 1, a coluna tipo 2, tudo mais, tá? Na prática, no Cassandra é assim que você faz também. Você cria um table clientes, você põe inclusive um primary key, tá? Você pode, lembra que eu comentei que a gente pode ter chaves e valores aqui dentro também, então você pode fazer um mapa de chaves e valores aqui dentro, tá? E por aí vai. Quando você quer incluir dados, é muito parecido com o que vocês já viram de SQL, tá? Inserir aí na família que eu quero, os campos que eu vou alterar, as chaves, os valores, etc. Tá? Matheus, qual que é a diferença? A diferença, pessoal, aqui você tem uma série de parâmetros, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Se eu esquecer, alguém me lembra. Eu vou deixar o link para vocês verem que tipo de parâmetro a gente vai ver alguns agora na prática, mas que tipo de parâmetro vocês conseguem colocar quando você constrói aí uma família de colunas. Você pode colocar, inclusive, se você quer, por exemplo, não escrever aquilo em disco, se você quer manter só na memória para realmente ganhar uma performance absurda. O que é inimaginável, pensando lá no ACID, né, que a gente já discutiu, onde você quer garantir que aquele dado é durável, por exemplo. Né? Então você escreve sempre uma memória não volátil para garantir que se a máquina desligar, quando ela voltar, você vai ter aquele dado. Aqui eu consigo dizer se aquela tabela é volátil ou não. Se eu quero usar só o poder da memória ou não. Tá? Então, o que muda é isso. Parece muito SQL, mas diria que é uma espécie de... para facilitar o uso da gente, o que é muito bom, né? Ele é bem parecido com SQL, mas não é exatamente um SQL, como a gente vai ver também daqui a pouco. Tá? Aí vocês vão ver, olha, para atualizar é simples também, você pode criar lá atualizar lá os valores da sua família de coluna, né? Escolhendo inclusive, fazendo uma cláusula aqui para recortar de alguma forma, tá? Deleção também bem parecida. E agora eu vou tentar montar com vocês um exemplo exatamente assim. Tá? Essa figura aqui mostra como fica o banco de dados dentro do Cassandra. Tá? Então eu tenho uma chave que a gente chama de key space. Key space é basicamente uma chave onde você vai ter um espaço ali de colunas, né, de família de colunas. Aqui, pessoal, de novo, gravem tabelas. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? Eu posso ter uma key space aí qualquer, tá? Sei lá, TVs. E aí eu vou ter aqui a primeira família de colunas que vai ser informações técnicas, tá? Aí eu vou ter uma chave, e para cada uma das minhas chaves, por exemplo, pode ser o ID daquela televisão, tá? O ID de cada televisão vai estar aqui dentro. E aí eu vou ter os valores, o nome, esse nome aqui na verdade seria o nome da coluna, tá? O valor, então aqui de novo é uma chave valor de alguma forma, né? E você tem o timestamp também que aconteceu. É muito legal isso aqui, né? Vamos fazer agora, de novo, a gente vai lá para o nosso ambiente prático favorito, é o único que a gente tem, que é o The Data Society. A gente já deixei lá um ambiente todo pronto com o Cassandra. Aqui, pessoal, eu tenho que agradecer, eu tive problemas para poder rodar o Cassandra num ambiente um pouco restrito, onde eu não tinha aí 16 GB de RAM e tudo mais. Eu abri uma chamada no Stack Overflow, eu preciso colocar, eu vou ver se eu coloco também nos créditos do vídeo. E aí uma das pessoas que trabalha no Cassandra me ajudou, tá? E a gente conseguiu rodar esse ambiente que vocês vão emular agora, tá? Então só queria registrar, porque é justo agradecer aí com essa sugestão que o pessoal lá me deu, tá? Então aqui de novo dentro do Cassandra, para quem não lembra, para quem não viu ainda, esse é o nosso ambiente, né? Prático, digamos assim. Então o que vocês estão vendo aqui é basicamente um repositório, e aqui vocês podem, de novo, dentro do Binder, né? Tem todas as configurações, etc. Eu não vou entrar em detalhes, tá? E aqui, ó, deixei já pra gente as 3 interfaces que eu acho mais interessantes, o Jupyter Lab, o Jupyter e o VS Code. É claro que existem outras, eu até menciono aqui também, mas eu prefiro usar aqui na disciplina essas 3. Então vamos escolher aqui uma instância. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu espero que vocês não façam isso, mas como a gente já está aqui em aula, eu vou clicar nas 5. O Turing não está funcionando, tá, pessoal? O Turing está fora do ar. Mas eu vou abrir aqui as 5 e vou aguardar para ver qual é a primeira que vai abrir, tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Maravilha, ó, o Gesis já respondeu. Vamos aguardar aqui ele subir. Demora mesmo, tá, pessoal? Quando eu dou esse pause assim, o pessoal acaba às vezes ficando na dúvida, será que funcionou? Será que não funcionou? Tá? Enquanto isso, eu vou comentar com vocês o seguinte, aquela linguagem que eu mostrei para vocês ali nos slides bem rapidamente, tá, pessoal? Eu estou tentando manter isso dentro dessa aula, porque tem bastante informação. Mas aquilo ali que vocês viram é basicamente o que a gente chama de CQL, tá? O CQL é o Cassandra Query Language.
Então é basicamente toda a extensão aí do SQL em cima da infraestrutura do Cassandra, tá? Então maravilha, a gente já está aqui, deixa eu dar o nosso velho zoom, a gente está aqui dentro do nosso VS Code. Eu já tinha comentado com vocês que vocês podem vir aqui, por exemplo, nessa abinha, terminal, vamos abrir um terminal novo, tá? Vamos lá, vamos abrir, ó, estamos aqui dentro do terminal. Aqui, ó, eu sempre deixo, nos meus repositórios, eu deixo uma pastinha chamada logs. Se vocês abrirem, vocês vão ver o log já aqui. Então vocês estão vendo que o Cassandra já está rodando, tá? Tá aguardando aí os comandos, enfim, tá pronto para a gente poder usar. E aqui dentro de Labs eu deixei exatamente um exemplo em português, tá? Que é o que a gente vai usar. Ó, maravilha, já entendeu que isso aqui é um Cassandra Query Language. De novo, pessoal, a gente pode fazer o uso daquilo que eu comentei com vocês, do Ctrl Enter, tá? Então eu posso selecionar alguma coisa aqui, por exemplo, sei lá, eu vou escrever aqui ls, vou dar Ctrl Enter e eu mando esse comando aqui, ó, tá vendo? Posso escolher outro comando aqui, ls-lha, Ctrl Enter, e eu mando isso lá para o meu terminal lá embaixo, tá? Esse comando aqui, pessoal, o CQLSH é uma espécie de shell, né, para o CQL. Então é uma espécie de lugar onde você vai colocar os comandos ali e tal para você interagir com o sistema. Ah, Matheus, essa é a melhor forma de usar? Talvez não, mas eu gosto que vocês tenham uma interação um pouco mais baixo nível mesmo, mas existem várias ferramentas aí. Assim como existe um PHP-MyAdmin da vida, existe alguma coisa para Cassandra também, tá? Então caso alguém queira procurar, até indicar, depois a gente compartilha aqui com os colegas de vocês, mas aqui a gente vai realmente entrar no shell e vai ver como é que esse negócio funciona. Tá? E é bem bonitinho, o negócio é colorido e tal, vocês vão ver que é interessante. Então vamos lá, CQLSH, maravilha, estamos dentro do Cassandra. E aí, uma coisa legal aqui do Cassandra é que você tem uma função chamada describe, tá? Essa função chamada describe, ela te ajuda a várias coisas aí quando você quer saber o que existe ou entender como é que foi definida alguma coisa, tá? Então você pode tanto escrever desk quanto describe mesmo, tá? E eu vou botar aqui describe key spaces, ponto e vírgula, tá? E aí é basicamente esse mesmo comando aqui, tá? Você der Ctrl Enter, ele vai enviar para cá e a gente está vendo quais são os key spaces que a gente tem. E aí, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse menu aqui. Como é que eu tiro esse cara? Vou jogar esse carinha para cá, tá? E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu fechar esse negócio que eu nem sei o que é. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o desenho aqui do lado para a gente poder rabiscar algumas coisas. Deixa eu copiar isso aqui e jogar para cá. Opa! Maravilha. Então a gente tem aqui um ambiente onde a gente pode dar uma desenhada. E eu vou deixar aqui já também. Eu vou tirar essa câmera para não atrapalhar a gente, tá? Mas basicamente o que eu vou fazer é usar esse ambiente para dar uma desenhada com vocês. Maravilha. Então o que acontece? Eu deixei inclusive comentários aqui, ó. Quem já usa SQL há um tempo já está vendo que a estrutura é a mesma, até o tipo de comentário, né? É bem parecido, tá, pessoal? Acho que eu vou aproveitar mais para cá, hein? Então é o seguinte, ó. Eu descrevi aqui os meus key spaces, então eu tenho aqui o system trace, system auth, tem um monte de coisas internas aqui do sistema, tá? Normalmente o próprio banco ele usa a estrutura interna dele para poder armazenar as informações, né? Então os bancos eles têm essas estruturas internas. Agora, ó, eu quero descrever um key space específico, que é esse key space system aqui. Então eu vou dar um Ctrl Enter. Olha só, é bastante coisa, tá? Mas eu vou lá em cima para ver a definição. Então, o que é legal do Describe? É que ele mostra como tudo foi criado, ó. Então eu tenho aqui basicamente um key space, ó, tá vendo? Eu fiz um create key space com um fator de replicação, tá vendo, ó? Chamado local strategy. Aqui uma coisa interessante. Esse sistema é construído em Java, então você pode implementar a sua própria classe ou a sua própria forma, né, digamos assim, de cuidar da replicação. Então tem vários algoritmos, tem várias estratégias, tá? Coisas interessantes também, ó, eu quero que as minhas escritas sejam duráveis, né? Eu não quero só trabalhar em memória. Então eu quero usar o commit log. Né? O commit log só é um pesadelo quando você tem algum problema, o seu cluster crasha por algum motivo. Eu não recomendo que vocês passem por isso, mas em geral, quando você quer fazer, por exemplo, algum tipo, usar o próprio Cassandra como um sistema de cache, você desabilita a escrita durável e você acaba fazendo tudo em memória e você ganha bastante tempo, tá? Tem que correr aqui por causa do nosso tempo. Então, maravilha. Então, aqui vocês estão vendo, ó, as tabelas, ó, uma família de colunas aqui, tá vendo? Tem basicamente dois campos aqui, ó. O key space name, que é um text, um primary key,
o range, que eu não tenho a menor ideia do que é, tá? E aí tem uma série de configurações. Olha como isso aqui é um pouco diferente do banco de dados relacional tradicional que a gente já viu. Você pode configurar várias coisas, por exemplo, de quanto em quanto tempo você quer fazer flush do que está em memória, né? E aí tem outras configurações aqui que você pode fazer também, tá, pessoal? Eu não vou conhecer todas, o objetivo aqui da disciplina não é que vocês conheçam todas, não vai existir uma prova para que vocês saibam tudo isso aqui, tá? Esse não é o objetivo, mas que vocês entendam que agora eu consigo, ó, dentro de uma família de colunas, eu consigo especificar comportamentos, tá? Dentro da minha key space, eu posso especificar, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco, tá aqui em cima, ó, o nosso replication factor. Então aqui eu estou criando uma key space, eu estou com muito medo de vocês não estarem enxergando, eu vou dar mais um zoom aqui. Então, ó, supondo, vamos lá para o nosso CQL aqui, supondo que eu queira criar, tá vendo, ó, uma key space aqui chamada stores, tá? Então eu estou modelando meu banco no seguinte sentido, tá? Vamos lá, como é que eu apago esse treco aqui? Erase tudo, certo? Então vamos lá, estou desenhando aqui do lado, tá? Como é que eu faço aqui? Vou pegar um lápis e vamos lá. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma chave chamada stores, tá? Suponha que você está lendo aqui stores, certo? Deixa eu botar aqui bonitinho. Como é que eu chego esse treco pra cá, meu Deus? Espera aí, gente. Vamos lá. Falta que o quadro negro não faz, né? Então eu tenho uma chave chamada store, isso aqui basicamente é uma key, né? Certo? E aí nessa aqui vai apontar para uma família de colunas. Opa! Cadê meu tracinho aqui? O que aconteceu? Não, eu não quero atualizar agora. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que ele saiu rabiscando tudo. Maravilha. Então eu quero apontar para uma família de colunas. Então eu vou ter uma família de colunas aqui, com vários campos. Eu vou ter uma outra família de colunas com vários campos. Eu vou ter uma outra família de colunas aqui, tá? E vou ter uma outra família de colunas aqui, certo? E por aí vai, tá? Então, isso aqui, ó, é a minha key space. Pai, que coisa horrível digitar, desenhar, escrever com o dedo, tá? Mas vamos lá. Então eu tenho uma key space aqui, tá? E aí eu vou criar essas colunas, essas famílias de colunas aqui dentro, tá? Matheus, mas por que eu quero fazer isso? Porque eu quero de alguma forma bater numa chave aqui, tá? E aí essa chave vai me levar a outras chaves. Então vocês vão perceber mais pra frente que você vai definir aqui, ó, para cada uma das suas entradas, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu fazer um rabisco, vocês vão ter uma coluna que é a sua primary key, que vai ser na verdade uma outra chave, tá? Deixa eu mostrar aqui o mouse que vocês vão ver onde é que eu estou com o mouse aqui, certo? Então, pessoal, o que acontece? Esses itens aqui também são chaves, isso aqui é uma chave, isso aqui é uma chave, isso aqui também é uma chave. Por algum motivo, aqui na minha decisão, eu decidi colocar as lojas como se elas fossem um key space. Por quê? Porque eu estou imaginando que eu vou ter outras coisas aqui. Então vamos lá, vamos pegar aqui o lápisinho de novo. Então eu vou ter uma outra... Opa! Eu vou ter uma outra chave aqui, que pode ser, por exemplo, os produtos. Tá? PRD. Matheus, mas poxa, os produtos, você tem muitas categorias, você vai ter problemas, você não vai aproveitar de fato o banco. Então, pô, você vai colocar todos os produtos dentro da mesma estrutura aqui? Faz sentido? Não sei, tá? Esse é o desafio da modelagem. Então eu vou ter basicamente aqui várias famílias de colunas, tá? Essa aqui, por exemplo, é a família 1, essa aqui é a família 2, tá? E aqui eu posso ter uma outra família 3, certo? E por aí vai. Aí você fala, poxa, Matheus, mas eu estou aproveitando muito bem, será a estrutura? Não sei, a gente poderia pensar aqui, por exemplo, em categorias. Eu poderia ter PRD, TV, que é um pouco daquele exemplo que a gente viu no início. Né? E aí eu vou ter aqui, ó, essas famílias de coluna aqui dentro vão ter características relacionadas à minha televisão, às televisões, né? Matheus, mas pô, eu tenho outros produtos. Tudo bem, então a gente pode ter uma outra key space aqui. Opa, deixa eu botar em preto para não confundir. Então eu posso ter aqui uma outra key space, onde eu vou ter aqui, sei lá, produtos, TV e não sei lá, laptops. Certo?
E aí, beleza, eu vou apontar isso aqui também para um outro conjunto de famílias de colunas. Isso aqui, pessoal, eu preciso que vocês entendam, tá? Isso aqui nada mais é do que um table para o Cassandra, certo? Então, cada um desses carinhas que vocês estão vendo aqui, ele é, na verdade, para o Cassandra uma table. E a gente vai ver por que isso aqui é bem poderoso. Maravilha, ó. Então, eu vou criar aqui uma key space chamada stores, certo? E aí, para mim, por algum motivo, é interessante replicar. Eu estou usando uma estratégia aqui chamada de Simple Strategy. Eu poderia implementar minha, porque eu tenho muitas lojas no mundo, etc. Tá? Mas eu estou usando aqui a Simple Strategy. E eu estou usando um fator de replicação, que é uma espécie de parâmetro, né? 3, certo? Então eu estou pedindo para que você replique pelo menos 3 nós aí do meu cluster vão ter esse key space aqui, seja memória, seja o que for. O key space sempre vai existir. A questão que eu estava comentando sobre memória e o commit log, isso vai vir em relação às famílias, tá? Às tabelas, ok? Coisas interessantes aqui que você pode fazer, ó. Você pode também usar a estrutura, você pode definir para o key space inteiro questões sobre uso de main cache ou não, tá? Main table, perdão, ou não. Ou se você quer também usar realmente o commit log, isso vai persistir aí, vai se espalhar para todas as tabelas. Então, por exemplo, aqui eu estou criando, então vamos rodar esse comando, né? Vamos lá, então eu criei uma key space aqui, se eu vier agora aqui e der um desk key spaces, ponto e vírgula, vamos lá. Agora eu tenho aqui space aqui, cadê stores, certo? E eu posso ter, Matheus, quantas key spaces eu posso ter? Enquanto você tiver recurso, tá? Então você pode modelar do jeito que você quiser, pensando na key space, tá? Na sua chave. A chave inicial, o recorte inicial que você quer fazer, tá? Maravilha. Agora eu vou criar uma outra aqui, ó, uma key space chamada products. E essa key space products, eu estou interessado em fazer um fator de replicação também. E eu não gostaria que a gente fizesse durable writes, tá? Eu gostaria que todo mundo que está dentro dessa key space não use o commit log, ou pelo menos não no primeiro momento. Vou manter tudo em memória. Eu poderia configurar aqui também, aí vocês vão ver que a gente pode configurar. Assim como eu comentei em relação a isso aqui para as tabelas, você pode configurar nesse nível aqui, por exemplo, um flush time, de quanto em quanto tempo você quer tirar da memória e escrever então no commit log, para evitar problemas aí caso você tenha alguma falha catastrófica, né, digamos assim, tá? Maravilha, então eu vou rodar esse comando aqui. Eu já tinha criado stores, né? Vamos dar um desk key spaces aqui de novo. E aí eu tenho stores. Ué, alguma não criei. O products, vamos criar o products. Maravilha, ó. Criamos o products. Vamos rodar o desk key spaces aqui de novo, tá? E agora a gente tem aqui, cadê? Products e Stores, tá? A gente tem duas... A mesma coisa que eu fiz lá para o System, eu posso fazer aqui também, tá? Então, em vez de descrever o KeySpace System, eu posso descrever o KeySpace Stores, certo? E aí, ó, vocês vão ver exatamente como esse cara foi construído. É exatamente o comando que a gente rodou, tá? Agora, para facilitar a vida, não ter que ficar especificando toda hora qual o KeySpace eu estou usando, ou seja, qual desses caras aqui, ó, vou lá para o desenho, qual desses caras eu vou estar usando, eu vou rodar um comando chamado use. Tá? A ideia do comando use é que agora, a partir de agora todos os comandos que eu fizer vão ser feitos dentro desse key space aqui que é o stores. Então maravilha, criei o stores, ele até coloca aqui já no seu cursor, né, qual é o key space que você está usando. E aqui, ó, eu até copiei lá daquele exemplo, tá? Basicamente você vai criar uma table, certo? Você poderia dizer qual key space, mas nesse caso a gente já está usando um default, tá? E você vai criar uma tabela. E você vai botar um column name, data type, vai especificar uma primary key. Deixa eu dar mais um zoom aqui, eu estou muito medo disso aqui ficar ruim depois. E vocês podem dizer, por exemplo, qual é a coluna que é a primary key. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Eles chamam de primary key, mas no fundo, essa é a chave que vai, é o campo que vai ser usado como chave aí para cada uma das entradas da sua tabela. Tá? Então isso aqui é bem importante. Além disso, ó, você pode alterar, assim como a gente alterou lá em cima no KeySpace, você pode alterar várias propriedades, certo? Então vamos criar a nossa primeira tabela aqui. Eu até coloquei um lembrete porque muita gente se confunde. Column Family, que a gente mencionou lá nos slides, e tabela é a mesma coisa. Então dentro da
keyspace stores, eu vou criar uma keyspace chamada store, que eu estou imaginando que vai ser assim, as informações mais básicas ali das lojas, né? Se você imaginar, por exemplo, não sei, o eBay da vida, onde você tem várias, na verdade eBay não, né? Uma Amazon da vida, onde você tem várias lojas ali, parceiras e tudo mais, né? Eu acho que o eBay também, mas eu não tenho certeza. Então eu estou imaginando que é aqui onde você vai guardar as informações de quem é seu parceiro. Agora observe que eu estou criando uma coluna muito específica. Ó. Só tem um nome, o CNPJ, uma categoria e, sei lá, o número de lojas que uma loja parceira aqui do meu sistema vai ter. Tá? E aí o que eu fiz? Eu coloquei um primary key aqui no ID. Esse ID, por uma questão só de facilidade, tá, pessoal? Isso aqui você não é obrigado a fazer, você poderia usar o próprio CNPJ. Mas eu sempre recomendo o uso de UID pelo mesmo problema que a gente tem em bancos de dados quando a gente coloca um incremental, né? É a mesma ideia aqui, tá? Só para facilitar a vida aqui nessa aula, certo? Em geral você acaba usando também se os seus dados são voláteis de alguma forma, né? Você vai ficar gerando aquilo ali, apagando, escrevendo o tempo inteiro. Mas aí, para facilitar a vida, eu coloquei o CNPJ também. Então, agora, a partir de agora, eu vou conseguir fazer algum tipo de busca, filtro, etc., também pelo CNPJ, tá? E aí, o que é legal? Ó, até deixei aqui algumas dicas. Tá muito apertado isso aqui, deixa eu ter que dar um zoom out. Eu deixei aqui também o link, tá? Para os outros tipos de dados. Então, não tem só text e inteiro, tem outros tipos também, vocês podem procurar depois, tá? Eu acho interessante vocês darem uma olhada nisso aqui. E eu poderia colocar aqui também, por exemplo, um clustering order por CNPJ e dizer como é que eu quero deixar ordenado, certo? Então, como eu estou chamando isso aqui de primary key, o que o Cassandra vai fazer? Ele vai tentar manter isso aqui altamente indexado, ou seja, em ordem, e aí você pode colocar aqui para usar isso em ordem crescente, em ordem decrescente, e aí de novo vai depender do tipo de consulta que você quer fazer. Tá? Então vamos selecionar esse código aqui e vamos dar um Enter. Mandei lá o comando para o nosso... Maravilha, ele voltou. Agora vamos dar um Describe Tables para a gente ver todas as tabelas que a gente tem. Então basicamente eu tenho uma tabela Store e eu posso dar, se eu não me engano, eu posso dar um Describe... Deixa eu ver se eu tenho esse comando aqui já. Não, eu acho que você pode dar um Describe Store. Maravilha, ó. Aí você está vendo exatamente o comando que eu usei para criar dentro do Keyspace Stores a minha store, né, a minha loja. Então eu criei aqui agora, ó, vamos supor, essa primeira família de coluna, eu estou aqui no desenho, tá? Então eu acabei de criar esse cara aqui, ó. Uai, perdão, é aqui embaixo. Acabei de criar esse cidadão aqui, certo? E aí as colunas que eu coloquei foi basicamente um ID aqui, depois eu botei um CNPJ, aliás, está ao contrário aqui, né? Mas enfim, coloquei aqui os meus campos e por aí vai, certo? Ok, então a gente criou uma primeira tabela aqui, uma primeira família de colunas, e aí você vê aqui embaixo também, ó, todas as configurações que foram utilizadas, tá? Por exemplo, o clustering order aqui está como CNPJ de maneira crescente, mas eu poderia trocar, até deixei aqui o comando, você poderia trocar o CNPJ para decrescente, por exemplo. E aí tem todas as configurações, ó, como é que você quer fazer caching, né? Enfim, deixa eu ver o que mais. De quanto em quanto tempo você vai tirar da sua main table aí da memória e vai jogar isso dentro do seu commit log, né? E por aí vai. Tá? Então agora a gente pode fazer o seguinte, vamos inserir os primeiros valores, né? Vamos inserir aqui, vamos selecionar esse cara, eu vou dar um Ctrl Enter, joguei para lá, ele fez a inserção, agora eu vou consultar as minhas lojas. Tá? Então aqui eu tenho a primeira loja, ó, o ID que eu inseri ali, que eu inventei, né? Botei aqui um CNPJ qualquer, categoria cozinha, e o nome da loja é a lojinha do Cicrano, e esse cara tem 3 lojas. Tá? Então observem que eu vou conseguir fazer isso apenas aqui dentro da minha família. Tá? Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui, ó, é dentro da minha chave stores.store, eu estou selecionando tudo, certo? Lembrando que eu estou usando o use aqui, por isso que eu não precisei especificar qual é a minha keyspace aqui. Legal? Maravilha, a gente pode inserir mais um valor aqui para vocês verem. Vamos selecionar aqui de novo. Agora eu tenho mais uma loja aqui, tá? Que é Cama, Mesa e Banho, Magazine Mota.
Enfim, tem 145 lojas no Brasil. Espero que chegue lá um dia. Bom, maravilha, eu posso dropar a tabela, não vou fazer isso agora, mas eu posso criar uma segunda tabela aqui, por exemplo. Só que eu quero criar essa segunda tabela, essa família aqui, ó. Deixa eu pegar o meu bendito desenhador aqui. Agora eu quero usar esse cara, tá? A minha Keyspace Produtos, para poder criar uma outra família de colunas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Use Products aqui, né? Vocês estão vendo agora que o meu cursor já está me indicando que eu estou dentro da Keyspace Products. Matheus, eu poderia ter feito aqui então Product TV, como você colocou, poderia, tá? E o nome a chave que você quer usar para poder ir para esse conjunto, aí você que escolhe, tá? Mas aqui é só para uma questão didática mesmo. Então, maravilha, ó. Como é que eu fiz aqui na tabela produto? Eu coloquei um ID, de novo, coloquei um barcode, que seriam esses números aí dos produtos e tudo mais, identificação única, sei lá, não sei exatamente qual é o número que usa para identificar unicamente um produto, tá? Colocar o preço aí, poderia colocar outras questões, a categoria, o ID da loja. Perceba que esse ID aqui não existe foreign key, tá, pessoal? Por isso que a gente estava comentando que caso você precise, por exemplo, dentro do produto você ter o CNPJ da empresa, você teria que colocar ele aqui de alguma forma, tá? O que o pessoal faz normalmente é colocar uma outra família de colunas com essas informações, certo? E aí de novo eu coloquei um primary key aqui que é meu ID. Esse aqui vai ser a minha clustering key, né? A clustering key é basicamente a chave aí que vai identificar e que vai ser usada para fazer as buscas, indexações, etc. E para facilitar, eu quero também ser capaz de fazer isso usando o barcode e o store ID, certo? Então eu vou selecionar aqui essa consulta, vou dar Ctrl Enter, mandei lá para o meu banco e maravilha. Aí eu vou tentar fazer uma inserção aqui, já deixei um erro meio preparado, tá? Vou dar um Enter aqui, que está dizendo o seguinte, ó, algum clustering key está faltando, no caso o Store ID, eu coloquei aqui em cima, ó, tá vendo? Diferente de outros campos, que você pode deixar em branco, etc., a clustering key, você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque ela faz parte da própria estrutura de dados que vai ser criada ali para você indexar depois. Tá? Então se você tiver um valor nulo, muitos valores nulos, por exemplo, mais de um pelo menos, você vai ter problemas quando for construir essa estrutura. Tá? Então, de novo, você tem que pensar muito bem quando você vai modelar essas questões. Aí, pessoal, aqui entre nós, tá? É por isso que normalmente eu ponho um ID aqui, tá? Para resolver esse problema, ok? E o que você faz aí, em tempo de execução, você acaba resolvendo problemas de duplicidade e tudo mais. Tem rotinas periódicas para poder resolver isso. Em geral, se o seu código for bem feito, você não vai ter esses problemas. Mas como a gente está falando de um sistema complexo, né, com volume grande de dados, transações aí simultâneas, etc., pode ser que alguma coisa tenha ido errado no seu planejamento do ponto de vista de arquitetura de software, e você erra. Então, o que você normalmente tem, a gente faz uma etapa de cleansing, que é basicamente entrar aqui, por exemplo, e verificar se eu estou interessado pelo barcode, eu vou ver se isso está duplicado de alguma forma, sem necessariamente colocar isso aqui como dentro de uma primary key, tá? Maravilha. Então agora eu vou inserir realmente um campo, uma entrada aqui, né, na minha family key, na minha column family, desculpa, tá? E beleza, inseri aqui, vou selecionar todo mundo. E agora eu tenho aqui, ó, eu estou dentro de produto, eu tenho esse ID, eu tenho o barcode. Agora observe, ó, categoria eu pude deixar em branco aqui embaixo, tá vendo? Eu consegui deixar a categoria em branco porque ele não é um primary key, obviamente, né? E aí eu tenho aqui o nome do produto também, é um carregador de celular. E aí eu estou fazendo várias inserções aqui, tá? Mais uma outra aqui. Vamos inserir mais um outro carinha aqui também, tá? E agora eu vou criar uma outra tabela, ó. Deixa eu pegar o meu... Eu vou criar uma outra family key, uma outra tabela, que seria esse cara aqui, tá? Agora observe que aqui dentro de produto eu chamei isso aqui de TV Specs, tá? Então essa família aqui chamei de TV Specs, certo? Então eu vou criar uma segunda família de colunas aqui. Criei vou criar uma outra chamada TV Funções, tá? Vou criar esse outro cara aqui. E aí eu vou colocar, por exemplo, dentro aqui no meu TV Specs, questões de tamanho de tela, peso, sei lá, coisas relacionadas a televisões. Matheus, mas como que eu vou descobrir qual que é a televisão? Aí entra um carinha to the rescue aqui, que é o ID. Você poderia usar aquele barcode se ele for realmente único, né? E tudo mais. Aí depende da sua modelagem, tá, pessoal? Mas aí eu vou ter uma outra família de coluna que é o seguinte, ó, funções da TV. Ela tem aí os
os Flix da vida, ela tem o Primo Video, ou seja lá o que for, tá? E aqui tá até inclusive errado, eu precisaria especificar, por isso que ele deu erro ali embaixo, ó. Esse cara aqui eu teria que trocar por ID, mas aí o resto das coisas não faz sentido, tá pessoal? Isso aqui tá errado. Então eu vou colocar aqui só Primary Key, ele deu erro lá embaixo, eu nem vi. Vocês nem falaram nada, né? Vou dar um Ctrl Enter, agora ele criou. Então se eu der um Desk Tables aqui, vocês estão vendo que dentro, preciso botar um ponto e vírgula, não precisa não. Então aqui, ó, dentro da minha Key Space Products, que é esse cara que eu tô aqui, né, eu tenho agora essas 3 famílias de colunas, certo? Bom, pessoal, então é isso. A gente vai agora voltar lá para os slides. Se tiverem problemas, lembrando, tá, que eu vou estar durante a aula disponível para tirar dúvidas. Mas é basicamente essa. Eu queria realmente fazer um passeio com vocês aí. Vocês dizerem que nunca colocaram a mão no banco de dados de colunas, agora vocês podem, inclusive, usar o nosso ambiente aqui do The Data Society para fazer aí testes e aprender um pouco mais, certo? Maravilha. Então vamos encerrar isso aqui. Vamos voltar para cá e a gente vai agora para banco de dados de grafos. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso último banco aqui dessa aula, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre banco de dados de grafos. Desde já eu quero deixar claro que aqui é só uma primeira introdução, tá, que a gente vai fazer. A ideia é que vocês tenham um primeiro contato até com o ambiente prático que a gente tem, para chegar na próxima aula a gente não ter muitas surpresas. Eu espero que vocês olhem também depois o material complementar que eu vou deixar aqui na área do Moodle, porque eu vou falar um pouco mais sobre tudo que vocês viram hoje, tá? Sobre Jupyter, como é que funciona todo esse ambiente e tudo mais, tá? Bom, então falando de banco de dados de grafos, eu vou começar falando sobre o que é um grafo, né? Para relembrar, acho que a maioria de vocês, ou pelo menos alguns.